Seu irmão merece isso, disse meu pai. Depois vieram implorar quando as contas chegaram. Eu sou Megan, 32 anos, e no mês passado meu telefone acendeu com uma mensagem da minha mãe. Hipoteca vencida. 3 anos atrás, meus pais entregaram sua empresa de construção multimilionária, a casa da família e as contas de investimento para meu irmão mais novo Ryan, dizendo que ele merecia tudo. Passei 15 anos ajudando a construir nosso negócio familiar enquanto Ryan festejou durante os seus 20 anos. Quando papai me disse que eu não receberia nada, suas palavras exatas foram: seu irmão merece isso. Agora eles estão afundando em dívidas. Antes de te contar o que aconteceu em seguida, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Clique no botão de curtir e se inscreva para acompanhar minha jornada de me defender. Crescendo em nossa espaçosa casa colonial nos subúrbios de Boston, sempre senti como se estivesse vivendo na sombra do Ryan. Nossa história familiar começou com meu avô, William Patterson, que começou a Patterson Construction em sua garagem em 1965. Com nada além de determinação e uma picape, ele a transformou em um negócio local respeitável. Quando meu pai Thomas assumiu no início dos anos 1990, ele a expandiu para uma potência regional com contratos por toda a Nova Inglaterra. Eu tinha 7 anos quando Ryan nasceu. Lembro-me do rosto do meu pai se iluminando na sala de espera do hospital quando a enfermeira anunciou: é um menino. Esse momento definiu o tom para os próximos 25 anos de dinâmica familiar. Finalmente um Patterson para levar adiante o nome da família, papai declarou, como se eu não existisse pelos 7 anos anteriores. Desde o início, a diferença em como éramos tratados era sutil, mas inconfundível. Para o 5º aniversário do Ryan, ele recebeu uma casinha customizada que papai mandou a equipe da empresa construir em nosso quintal. Para meu 12º aniversário no mesmo ano, ganhei um bolo e um vale-presente de livraria. Quando eu trazia notas perfeitas no boletim, mamãe dizia: que bom, querida, antes de voltar sua atenção para o C do Ryan em matemática, elogiando-o por melhorar. Minha mãe Nancy não era abertamente tendenciosa, mas ela facilitava o favoritismo do meu pai. Ela era pacificadora, sempre tentando suavizar as coisas com atenção extra quando papai não estava olhando. Seu pai só tem valores tradicionais, ela sussurrava após instâncias particularmente dolorosas de favoritismo. Ele não quer dizer nada com isso. Quando cheguei ao ensino médio, havia desenvolvido uma estratégia: excelência. Se não pudesse ganhar seu afeto através da existência, talvez a conquista fizesse o truque. Entrei para todos os clubes relacionados a negócios, me tornei presidente do capítulo de Futuros Líderes Empresariais da América e me formei como oradora da turma. Enquanto isso, Ryan mal mantinha uma média C, passando mais tempo de castigo do que em atividades extracurriculares. Durante meu 2º ano, ouvi papai conversando com Ryan depois que ele foi pego bebendo em um baile da escola. Garotos serão garotos, papai disse rindo. Só não seja pego da próxima vez. 3 meses antes, eu havia sido castigada por uma semana por chegar 15 minutos atrasada do toque de recolher depois de ficar até tarde em um grupo de estudos. Quando chegou a hora das decisões universitárias, escolhi especificamente me formar em administração de empresas com foco em gestão de construção. Não porque era minha paixão, mas porque pensei que finalmente ganharia o respeito do meu pai. Queria mostrar a ele que levava o negócio da família a sério. Ryan, por outro lado, mudou entre 3 cursos diferentes antes de se decidir por comunicação porque era fácil. No verão antes do meu último ano da faculdade, fiz estágio na Patterson Construction. Chegava cedo, ficava até tarde e absorvia tudo o que podia sobre estimativas, gestão de projetos e relações com clientes. Papai mal reconhecia minha presença, me designando para arquivar papelada enquanto Ryan, em casa do seu 2º ano, era convidado para reuniões com clientes e visitas a obras. Ryan precisa aprender o negócio do zero. Papai explicou quando questionei por que meu irmão estava participando de reuniões executivas enquanto eu organizava o armário de suprimentos. A ironia passou completamente despercebida por ele. Apesar de tudo, eu amava nosso negócio familiar. Via seu potencial e genuinamente queria fazer parte de seu futuro. Todo verão e feriados, trabalhei em diferentes posições pela empresa. Aprendi os nomes de todos os funcionários, do departamento de contabilidade às equipes de construção. Entendi as suas preocupações, seus processos e suas ideias para melhorias. No Natal do meu último ano na faculdade, apresentei ao meu pai um plano de negócios detalhado para expandir a Patterson Construction para práticas de construção sustentável. Passei meses pesquisando tendências da indústria, incentivos fiscais e potenciais novas bases de clientes. Ele olhou a capa, disse vamos ver, e colocou de lado. Mais tarde naquela noite, ele passou 2 horas no escritório com Ryan, ensinando-o a ler plantas, mesmo que Ryan não mostrasse interesse ou aptidão. Mamãe tentou me consolar depois. Seu pai só se conecta melhor com Ryan, ela disse, dando tapinhas na minha mão. Ele não sabe como se relacionar com uma filha nos negócios. Apontei que várias grandes empresas de construção em nossa área eram dirigidas por mulheres.
Ela apenas deu de ombros e mudou de assunto. Quando me formei, havia aceitado que nunca seria a favorita, mas estava determinada a provar meu valor através de resultados. Acreditava que ações falavam mais alto que palavras e, eventualmente, minhas contribuições seriam inegáveis. Olhando para trás agora, reconheço a ingenuidade nessa esperança. Nenhuma quantidade de excelência pode superar o favoritismo enraizado, especialmente quando é reforçado por expectativas tradicionais de gênero. Apesar de tudo, nunca desisti. Talvez essa fosse minha maior força ou minha maior fraqueza. Me recusei a me afastar de uma família e um negócio que amava, mesmo quando todos os sinais apontavam para o fato de que meu lugar em ambos sempre seria secundário ao do meu irmão. Trabalhei em 3 empregos de meio período durante a faculdade para pagar minhas despesas. Enquanto isso, Ryan recebeu uma bolsa completa do banco da mamãe e papai, completa com um apartamento de luxo e um carro novo a cada 2 anos. Meus pais cobriram sua mensalidade, aluguel, plano de refeições e lhe deram uma mesada generosa que excedia o que muitos formandos ganham em seus primeiros empregos. Quando perguntei aos meus pais por que não me ajudariam financeiramente, papai disse: "Você precisa aprender o valor do trabalho duro." Como se Ryan não precisasse. Me formei summa cum laude com dupla especialização em administração de empresas e gestão de construção. Ryan mal conseguiu passar com GPA 2.3 em comunicação depois de 5 anos e meio. No jantar da minha formatura, papai fez um brinde à Mega, que sempre faz as coisas conforme o livro. Na formatura do Ryan 6 meses depois, ele chorou abertamente ao meu filho, que levará o nome Patterson para o futuro de nosso negócio. Quando me juntei oficialmente a Patterson Construction após a formatura, fui colocada em uma posição de estimativa de nível básico, apesar de minhas qualificações. Meu salário inicial era menor que o de contratações recentes com menos educação. Você precisa entender todos os aspectos do negócio do zero, papai explicou. 3 semanas depois, Ryan foi instalado em um cargo recém-criado de vice-presidente de relações com clientes, completo com o escritório de canto e carro da empresa. Durante meu primeiro ano, identifiquei quase $400 mil em economias potenciais através de processos mais eficientes de pedido de materiais. Criei uma planilha rastreando preços históricos de vários fornecedores e identifiquei padrões que nos permitiram negociar melhores tarifas. Quando apresentei minhas descobertas em uma reunião gerencial, papai acenou e disse: "Interessante." Antes de passar para a apresentação do Ryan sobre hospedar um torneio de golfe da empresa. Apesar da decepção constante, continuei a me destacar. Me tornei conhecida entre os gerentes de projeto como a pessoa que podia resolver problemas. Quando remessas de materiais atrasavam, eu encontrava alternativas. Quando subcontratados falhavam em aparecer, eu tinha reservas prontas para chamar. Construí relacionamentos com todos, desde a recepcionista até o encarregado principal em nossos maiores projetos. Um projeto particular se destaca em minha memória. Estávamos construindo um complexo de consultórios médicos com prazo apertado e penalidades substanciais por conclusão atrasada. 2 meses após o início da construção, nosso gerente de projeto saiu inesperadamente. Ryan deveria assumir, mas estava em férias de 3 semanas na Europa com amigos. Papai estava em pânico até eu me oferecer para assumir. Trabalhei 14 horas por dia durante 6 semanas seguidas. Renegociei com subcontratados, reorganizei o cronograma de construção para otimizar o tempo da equipe e pessoalmente supervisionei fases críticas do projeto. Completamos o prédio 2 dias antes do prazo e abaixo do orçamento. O cliente ficou tão impressionado que imediatamente nos contratou para sua próxima expansão. Na cerimônia de conclusão, fiquei no fundo enquanto papai e Ryan, que havia retornado bem a tempo, cortaram a fita. O CEO do cliente especificamente perguntou por mim, apertou minha mão e disse: "Isso não teria acontecido sem você." Papai ouviu e pareceu momentaneamente desconfortável antes de dar tapinhas no ombro do Ryan e dizer: "Os homens Patterson sabem como entregar." Enquanto isso, vivi modestamente em um pequeno apartamento de 1 quarto enquanto Ryan comprou um condomínio à beira-mar usando seu pacote de compensação executiva. Eu trazia almoço de casa e dirigia um Honda de 10 anos enquanto Ryan gastava almoços com clientes na conta da empresa e dirigia um BMW alugado pela empresa. Construí minha conta poupança enquanto Ryan acumulou dívidas de cartão de crédito que meus pais periodicamente pagavam. A empresa continuou a crescer, em grande parte devido aos sistemas e relacionamentos com clientes que desenvolvi. Criei uma nova divisão focando em construção sustentável que atraiu clientes prestigiosos preocupados com o impacto ambiental. Esses projetos carregavam margens de lucro mais altas e construíram nossa reputação como uma empresa inovadora. Papai levou crédito pela iniciativa em publicações da indústria, apesar de inicialmente ter dispensado minha proposta. As contribuições do Ryan eram menos tangíveis. Ele era o rosto em galas de caridade e torneios de golfe. Ele encantava as esposas dos clientes em festas de fim de ano. Era fotogênico em materiais de marketing da empresa.
Quando ele conseguia gerenciar projetos, eles tipicamente ultrapassavam o orçamento e atrasavam o cronograma, exigindo que outros gerentes, geralmente eu, interviessem e o salvassem. Durante meu 5º ano com a empresa, enfrentamos uma grande crise. Um projeto comercial significativo estava à beira do colapso depois que Ryan aprovou mudanças de design sem calcular as implicações estruturais. O cliente estava ameaçando a ação legal e nossa reputação estava em jogo. Ryan estava convenientemente doente na semana em que tudo isso veio à tona. Passei 2 semanas negociando com arquitetos, engenheiros e o cliente para encontrar uma solução. Consegui financiamento adicional, trouxe subcontratados especializados e pessoalmente supervisionei o trabalho de remediação. O projeto foi salvo, embora com lucro reduzido. Quando a poeira baixou, o papai me chamou em seu escritório. Por um momento, pensei que o reconhecimento finalmente estava chegando. Você fez um bom trabalho limpando esta situação, ele disse. Mas no futuro, consulte-me antes de fazer compromissos financeiros desta magnitude. Ryan cometeu um erro, mas está aprendendo. Precisamos apoiá-lo enquanto cresce em seu papel. Sentei lá, atordoada em silêncio. 10 anos de dedicação, e ainda estava sendo tratada como subordinada ao meu irmão, que não podia se incomodar em aparecer quando as coisas ficavam difíceis. Naquela noite, considerei seriamente deixar a empresa pela primeira vez. Mas havia investido tanto de mim mesma na Patterson Construction que ir embora parecia como admitir derrota. Além disso, para onde eu iria? Este era o negócio da família. Meu negócio também. Ou assim pensei. A noite que mudou tudo começou normalmente. Mamãe convidou Ryan e eu para o jantar de domingo, dizendo que papai tinha um anúncio importante. Assumi que era sobre o novo prédio de escritórios que estávamos planejando ou talvez a expansão para o mercado imobiliário comercial que eu vinha pesquisando. Cheguei 15 minutos adiantada, como sempre, trazendo uma garrafa do uísque favorito do papai. A casa em que cresci parecia a mesma de sempre, colonial impecavelmente mantida de 4 quartos com a placa da Patterson Construction orgulhosamente exibida perto da entrada. 25 anos de sucesso nos negócios haviam permitido aos meus pais adicionar uma sala de sol, piscina e paisagismo extenso à propriedade que ainda considerava minha casa. Ryan chegou 20 minutos atrasado, sem oferecer desculpas. Mamãe o mimou como se ele tivesse retornado da guerra em vez da curta viagem de seu condomínio. Papai irradiou orgulho quando Ryan mencionou que acabará de dar entrada em um barco. Ninguém perguntou sobre minha negociação bem-sucedida recente de um contrato que garantiria trabalho para a empresa pelos próximos 3 anos. Durante o jantar, papai pigarreou e levantou seu copo. Estive pensando sobre o futuro da Patterson Construction, ele começou. Não estou ficando mais jovem, e é hora de planejar a sucessão. Meu coração acelerou. Este era o momento para o qual vinha trabalhando. Após 15 anos de dedicação, certamente papai reconhecia minhas contribuições e compromisso. Sua mãe e eu decidimos que é hora de começar a se afastar das operações do dia a dia, ele continuou. Queremos viajar, aproveitar nossos anos dourados e ver o negócio continuar a prosperar sob nova liderança. Sentei mais ereta, revisando mentalmente o plano de transição que vinha desenvolvendo silenciosamente há anos. Portanto, papai disse, se virando para Ryan, decidimos transferir a propriedade da Patterson Construction para Ryan, efetivo imediatamente. O quarto começou a girar. Agarrei a borda da mesa. Adicionalmente, papai continuou como se não tivesse acabado de despedaçar meu mundo, estaremos transferindo a casa e nossas contas de investimento para Ryan também. Ele precisará desses ativos para garantir o crescimento futuro da empresa. E quanto a Megan? Mamãe perguntou silenciosamente, a primeira indicação de que talvez esta não tivesse sido uma decisão unânime. Papai mal olhou em minha direção. Estamos oferecendo a Megan um pacote generoso de rescisão em reconhecimento de seus anos com a empresa, 3 meses de salário e seu carro da empresa. Só isso. Finalmente encontrei minha voz. 15 anos da minha vida, e eu recebo 3 meses de pagamento enquanto Ryan recebe tudo? Seu irmão merece isso, papai disse firmemente, seu tom indicando que o assunto estava encerrado. Ele é um homem Patterson. A empresa deve ficar com o nome da família. Eu também sou uma Patterson, disse, minha voz tremendo. Até você se casar, papai respondeu desdenhosamente. Além disso, Ryan tem uma visão para o futuro da empresa. Ryan sorriu maliciosamente do outro lado da mesa. Não se preocupe, maninha. Posso encontrar um lugar para você na nova organização, talvez RH ou algo assim. Olhei para a mamãe esperando apoio, mas ela fixou o olhar no prato. Só queremos o que é melhor para a empresa, ela murmurou. O que é melhor para a empresa? Me levantei, derrubando minha cadeira para trás. Ryan não sabe a primeira coisa sobre dirigir este negócio. Ele não consegue ler um balanço patrimonial, nunca completou um projeto no prazo, e metade das equipes se recusa a trabalhar com ele porque ele não sabe do que está falando. Chega! Papai bateu a mão na mesa. Esta decisão é final. A papelada já foi preparada. Você já teve a intenção de me incluir no futuro da empresa? Perguntei, lágrimas ameaçando. A expressão do papai amoleceu ligeiramente.
Megan, você é inteligente. Você vai se virar. Mas a Patterson Construction precisa de um Patterson à frente. É tradição. Um Patterson masculino, você quer dizer. Disse amargamente. Não torne isso sobre gênero, Ryan interveio. É sobre em quem papai confia para levar adiante seu legado. Olhei ao redor da mesa para minha família, papai resoluto em sua decisão, mamãe não disposta a desafiá-lo, Ryan mal contendo seu triunfo. 32 anos tentando me provar, de amar pessoas que nunca me valorizariam igualmente, desabaram ao meu redor. Parabéns pela aposentadoria, disse friamente aos meus pais. E parabéns pela herança, acrescentei para Ryan. Espero que todos vocês recebam exatamente o que merecem. Saí sem olhar para trás, ignorando os chamados da minha mãe para retornar. No meu carro finalmente deixei as lágrimas virem, não apenas pela herança perdida, mas pelo reconhecimento que nunca receberia. Pelos anos desperdiçados tentando ganhar amor que deveria ter sido incondicional. Na manhã seguinte, enviei minha renúncia efetiva imediatamente. Papai ligou não para se desculpar, mas para me lembrar sobre a cláusula de não competição no meu contrato de trabalho. Você não pode trabalhar para nenhum concorrente dentro de 100 milhas por 2 anos, ele disse, como se essa fosse sua principal preocupação. Nem sonharia com isso, respondi antes de desligar. Limpei meu escritório em um domingo quando ninguém estaria lá. 15 anos de trabalho cabiam em 2 caixas de papelão. Enquanto dava uma última olhada na empresa que ajudei a construir, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais permitiria que meu valor fosse determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. O primeiro mês após deixar a Patterson Construction foi o mais difícil. Aluguei um apartamento mobiliado em Chicago, o mais longe de Boston que podia razoavelmente ir enquanto permanecia na indústria da construção. Todas as manhãs acordava questionando minha decisão. Todas as noites, lembrava a mim mesma que ficar teria lentamente destruído minha alma. Permiti-me 2 semanas para sofrer. Chorei. Gritei em travesseiros. Escrevi cartas severas para minha família que nunca enviei. Então me pus a trabalhar reconstruindo minha vida do zero. O pacote de rescisão mal cobriu o aluguel do primeiro mês e depósito de segurança. Mergulhei em minhas economias para mobiliar minimamente meu apartamento e estabelecer meu novo negócio, Patterson Consulting. Manter meu nome foi um pequeno ato de desafio. Criei um site, cartões de visita e um perfil no LinkedIn enfatizando minha experiência, sem mencionar que era negócio da família. Ligações frias e eventos de networking se tornaram minha rotina diária. Me apresentei a todos na indústria de construção de Chicago, desde subcontratados a desenvolvedores. A maioria das portas permaneceu firmemente fechada. Consultoria em construção de uma mulher desconhecida em uma indústria dominada por homens não era uma venda fácil. Meu primeiro cliente veio através de puro desespero. Um desenvolvedor de tamanho médio havia demitido seu gerente de projeto no meio da construção e precisava de ajuda imediata. O projeto estava 3 meses atrasado e significativamente acima do orçamento. Ofereci trabalhar por uma taxa reduzida com uma estrutura de bônus vinculada a colocar o projeto de volta nos trilhos. Por 6 semanas, trabalhei das 6 horas às 24 horas. Renegociei com subcontratados, reorganizei o cronograma de construção e identifiquei erros custosos nos planos originais. No final, cortamos os atrasos pela metade e identificamos economias suficientes para compensar os custos excessivos anteriores. O desenvolvedor ficou impressionado o suficiente para me indicar a 2 colegas. De repente, tinha uma pequena base de clientes e referências positivas. Criei um nicho para mim mesma, a consultora em construção que você chama quando as coisas dão errado. Me comercializei como uma solucionadora de problemas em vez de competir diretamente com empresas estabelecidas de gestão de projetos. 4 meses após meu novo empreendimento, recebi uma ligação de Martin Shen, ex-chefe de estimativas da Patterson Construction. Saí, ele anunciou sem preâmbulo. Ryan demitiu Dolores e Jim semana passada. Disse que eram muito caros depois de 30 anos com a empresa. Não pude ficar depois disso. Marty me contou sobre as mudanças que Ryan havia implementado. Gerentes de projeto experientes foram substituídos por seus irmãos de fraternidade. Subcontratados confiáveis foram dispensados em favor de alternativas mais baratas. A divisão de construção sustentável que eu havia construído foi desmantelada porque Ryan achou que era muito complicada. O lugar está desmoronando, Martin concluiu. Seu pai está tentando manter as mãos longe, mas parece fisicamente doente toda vez que visita o escritório. Agradeci a Martin pela informação, mas mantive minha fronteira. Seus negócios não eram mais minha preocupação. Ainda assim, não pude deixar de me sentir validada pelas notícias. Não era satisfação pessoal que sentia, mas vindicação profissional. As habilidades e conhecimento que trouxe para Patterson Construction haviam sido valiosos, independentemente de minha família reconhecer ou não. Conforme meu primeiro ano em Chicago progrediu, também progrediu meu negócio. Contratei 2 assistentes e me mudei para um pequeno mas profissional espaço de escritório. Desenvolvi uma reputação de honestidade e resultados.
Ao contrário do meu pai, que acreditava em gestão hierárquica, criei relacionamentos colaborativos com clientes. Expliquei minhas recomendações claramente e os envolvi nas decisões em vez de ditar termos. Esta abordagem ressoou particularmente bem com desenvolvedoras e proprietárias de projetos, uma demografia crescente na indústria. Aos 15 meses em Chicago, tinha uma lista de espera de clientes e estava considerando expandir minha equipe. Enquanto isso, atualizações de ex-colegas pintavam um quadro cada vez mais sombrio da Patterson Construction. Ryan havia conseguido vários contratos grandes ao fazer lances abaixo dos concorrentes, sem perceber que os projetos operariam com prejuízo. Questões de qualidade emergiram conforme gerentes inexperientes falharam em supervisionar adequadamente os subcontratados. 2 grandes clientes haviam processado por atrasos e defeitos. Mantive distância profissional desses problemas, mas não pude deixar de sentir uma pontada de tristeza. A Patterson Construction havia sido legado do meu avô. Centenas de famílias dependiam da empresa para seus sustentos. A má gestão do Ryan não estava apenas prejudicando nossa família, estava afetando funcionários inocentes que haviam sido leais por décadas. Uma noite recebi um e-mail de Bárbara, vizinha dos meus pais há 20 anos. Ela escreveu que havia rumores sobre meus pais enfrentando dificuldades financeiras. Sua associação ao clube de campo havia expirado, e eles haviam cancelado suas férias anuais. Os caminhões da empresa não tinham mais o logo da Patterson exibido proeminentemente. Em vez disso, era um branco simples com identificação mínima. Quase liguei para minha mãe naquela noite, mas me detive. Eles haviam feito sua escolha. Confiaram tudo ao Ryan, acreditando que compartilhar DNA e gênero o tornava mais merecedor que meus anos de competência demonstrada. Quaisquer consequências que viessem dessa decisão eram deles para suportar. Em vez disso, canalizei minha energia para fazer crescer meu negócio. Expandi para a consultoria preventiva, ajudando desenvolvedores a evitar os erros custosos que via repetidamente em projetos com problemas. Desenvolvi um programa de treinamento para novos gerentes de projeto baseado em experiência prática em vez de teorias de livros didáticos. Contratei mais 3 consultoras, todas mulheres com extensa experiência em construção que haviam enfrentado barreiras similares em empresas tradicionais. No final do meu 2º ano em Chicago, a Patterson Consulting havia se tornado um nome respeitado na indústria de construção do meio-oeste. Havia provado a mim mesma que meu sucesso na Patterson Construction não havia sido um acaso ou resultado de nepotismo. Se alguma coisa havia tido sucesso lá apesar dos obstáculos colocados em meu caminho. Comprei um pequeno mas elegante condomínio em um prédio histórico, minha primeira casa verdadeira que era verdadeiramente minha. Enquanto desempacotava meus pertences, encontrei uma foto do meu avô em pé na frente de seu primeiro caminhão da Patterson Construction. Sua expressão mostrava o mesmo orgulho e determinação que agora sentia. Naquele momento percebi que estava levando adiante seu verdadeiro legado, não através de um nome em um prédio, mas através dos valores de trabalho duro, integridade e resistência que ele havia incorporado. Naquela noite dormi melhor do que havia dormido em anos, finalmente em paz com meu novo caminho. Não fazia ideia de que a manhã seguinte traria meu passado se chocando de volta em minha vida cuidadosamente reconstruída. A abordagem do Ryan para dirigir a Patterson Construction poderia ser melhor descrita como uma criança brincando com blocos, derrubando estruturas estabelecidas pelo puro prazer da destruição, sem plano para reconstruir. Nos primeiros 6 meses de sua liderança, ele fez mudanças que desfizeram décadas de desenvolvimento empresarial cuidadoso. Sua primeira decisão importante foi demitir a firma de contabilidade da empresa, substituindo-a pelo irmão do colega de quarto da faculdade, que acabará de receber sua licença de CPA. O novo contador, ansioso para agradar e inexperiente com especificidades da indústria de construção, falhou em rastrear adequadamente custos de trabalho em múltiplos projetos. Quando chegou a temporada de impostos, os livros da empresa estavam em tal desordem que tiveram que contratar um contador forense a enorme custo. A próxima jogada brilhante do Ryan foi reestruturar a equipe de gestão. Eliminou as posições de 3 gerentes de projeto que estavam com a empresa há mais de 20 anos, alegando que eram resistentes a ideias frescas. Em seus lugares contratou 4 amigos de seus dias de fraternidade, nenhum dos quais tinha experiência em construção. Criou novos títulos executivos como diretor de inovação e diretor de experiência de marca, completos com salários de 6 dígitos e veículos da empresa. O escritório da Patterson Construction, uma vez modelo de operação eficiente, se transformou em algo parecido com uma casa de fraternidade. Ryan instalou uma mesa de ping-pong e chopeira na sala de conferências, alegando que aumentaria a criatividade. Reuniões de equipe das manhãs de segunda foram substituídas por sessões de visão onde Ryan divagava sobre suas ideias para a expansão da empresa enquanto seus executivos, recém-contratados, acenavam entusiasticamente. Enquanto isso, projetos de construção reais falhavam sem supervisão adequada. A divisão de construção verde que estabeleci, que representava quase 30% da receita da empresa,
foi desmantelada porque Ryan achou os requisitos de certificação muito complicados. Clientes de longa data que haviam procurado especificamente a Patterson Construction para opções de construção sustentável levaram seus negócios para outros lugares. A abordagem do Ryan para ganhar novos negócios foi igualmente desastrosa. Ele cortou preços de propostas para ficar abaixo dos concorrentes sem entender os custos reais envolvidos. A Patterson Construction começou a conseguir contratos que eram garantidos de operar com prejuízo antes da primeira parte em Inglaterra. Quando estimadores tentaram explicar o problema, Ryan os acusou de serem negativos e não verem o quadro geral de crescer participação de mercado. A frota da empresa, uma vez mantida em cronograma cuidadoso, caiu em desreparo quando Ryan redirecionou o orçamento de manutenção para alugar um novo Porsche como seu veículo de desenvolvimento de clientes. Equipamentos começaram a quebrar em canteiros de obras, causando atrasos que acionaram cláusulas de penalidade em contratos. Subcontratados que haviam trabalhado com a Patterson Construction por gerações se viram esperando 90 dias por pagamento em vez dos 30 padrão. Muitos se recusaram a aceitar novos projetos Patterson, forçando Ryan a contratar subcontratados desconhecidos cuja qualidade de trabalho era inconsistente na melhor das hipóteses. Aos 9 meses, as reservas de caixa da empresa construídas ao longo de décadas de gestão cuidadosa haviam sido esgotadas. Ryan começou a usar a linha de crédito da empresa para cobrir despesas operacionais regulares, um pecado capital na gestão de construção. Apenas os pagamentos de juros estavam consumindo milhares a cada mês. Meus pais, que haviam planejado desfrutar de uma aposentadoria confortável, se viram cada vez mais atraídos de volta ao negócio conforme os problemas se multiplicavam. Papai passaria por canteiros de obras, fazendo careta para questões óbvias de qualidade, mas hesitante em minar a autoridade de seu filho. Mamãe começou a lidar com contas a pagar novamente quando fornecedores começaram a ligar para casa exigindo pagamento. Ainda assim, faziam desculpas para o desempenho do Ryan. Ele ainda está aprendendo, papai diria a funcionários preocupados. O mercado está desafiador agora, mamãe explicaria a amigos quando perguntavam por que caminhões Patterson estavam desaparecendo de canteiros locais. A reputação da empresa, construída ao longo de 3 gerações, se deteriorou rapidamente. Empreiteiros gerais que anteriormente especificavam Patterson para seus projetos começaram a procurar outros lugares. A capacidade de garantia da empresa, sua habilidade de garantir as garantias de desempenho exigidas para projetos maiores, foi rebaixada devido à instabilidade financeira, limitando o tamanho dos projetos nos quais podiam fazer propostas. 12 meses após a liderança do Ryan, chegou o primeiro processo. Um cliente comercial processou por danos substanciais quando questões estruturais emergiram em um prédio de escritórios recentemente completado. A investigação revelou que Ryan havia aprovado a substituição de materiais de grau inferior aos especificados no contrato para economizar custos. A transportadora de seguros da empresa inicialmente negou a reivindicação, citando negligência intencional. Um segundo processo seguiu quando um complexo de apartamentos que a Patterson havia construído desenvolveu danos extensos por água. A fonte foi rastreada até vedação instalada impropriamente, um elemento básico de construção que qualquer gerente de projeto experiente teria verificado. O acordo esgotou o que restava das reservas de caixa da empresa. Por volta dos 15 meses, Ryan tomou sua decisão mais catastrófica, sem consultar consultores financeiros. Ele usou a capacidade restante de empréstimo da empresa para comprar uma propriedade adjacente para uma expansão planejada da sede. O timing não poderia ter sido pior. O mercado imobiliário comercial estava em seu pico, e ele pagou bem acima do valor de mercado. Dentro de 6 meses, os valores das propriedades declinaram, deixando a empresa de cabeça para baixo no empréstimo. Os gastos pessoais continuaram desenfreados. Ryan comprou um barco, depois uma propriedade de férias na Flórida. Fez viagens de desenvolvimento de negócios para Las Vegas e o Caribe. Cartões de crédito da empresa foram maximizados em restaurantes de alta classe e hotéis de luxo. Com o negócio sangrando dinheiro, Ryan começou a explorar as finanças pessoais dos meus pais. Primeiro vieram empréstimos de curto prazo de suas contas de aposentadoria, depois hipotecar a casa da família que havia sido quitada por anos. Finalmente liquidar contas de investimento que haviam sido destinadas a financiar sua aposentadoria. Aos 18 meses, a aposentadoria confortável dos meus pais havia se transformado em um pesadelo financeiro. A empresa estava operando com prejuízo mensal significativo. Suas economias pessoais estavam esgotadas. A casa da família, uma vez símbolo de sucesso, agora tinha uma hipoteca com pagamentos que não podiam pagar. Papai, que havia planejado passar seus dias jogando golfe, estava de volta aos canteiros aos 68 anos, tentando salvar projetos problemáticos. Através de ex-colegas, soube que meu pai havia envelhecido 10 anos em 18 meses. Sua passada confiante havia se tornado uma caminhada preocupada. Minha mãe havia desenvolvido problemas de saúde relacionados à ansiedade, o estresse se manifestando fisicamente em pressão alta e insônia.
Ryan, enquanto isso, permanecia em negação. Culpava a economia, funcionários desleais e clientes exigentes pelos problemas da empresa. Recusava-se a reconhecer seu papel no desastre, continuando a receber seu salário executivo mesmo quando a empresa ficava atrasada nos pagamentos de funcionários regulares. A gota d'água veio quando o banco chamou a linha de crédito da empresa devido a múltiplas violações de cláusulas. Sem dinheiro para quitá-la e sem ativos restantes para penhorar, a Patterson Construction enfrentava falência iminente. O negócio que meu avô havia começado do nada, que meu pai havia construído em uma potência regional, e que eu havia ajudado a modernizar para o futuro estava a semanas do colapso. Foi então que meu telefone acendeu com uma mensagem da minha mãe: hipoteca vencida. Podemos conversar? A mensagem da minha mãe chegou às 7h13 de uma terça-feira. Hipoteca vencida. Podemos conversar? Meu primeiro instinto foi ignorá-la. Afinal, não havia escutado dela em quase 2 anos, exceto por um cartão genérico de Natal e mensagem de aniversário. Mas a curiosidade prevaleceu. O que hipoteca vencida significava? A casa da família havia sido quitada por mais de uma década. Respondi com um único ponto de interrogação. 3 pontos apareceram imediatamente. Depois desapareceram. Depois reapareceram. Finalmente, tivemos que fazer uma hipoteca para ajudar a empresa. Não conseguimos fazer o pagamento deste mês. Coloquei meu telefone de lado e segui minha rotina matinal. Café, banho, roupa profissional. O ritmo familiar me ajudou a processar esta intrusão inesperada do meu passado. Quando cheguei ao meu escritório, 3 mensagens mais haviam chegado. Por favor, Megan, estamos com problemas. Ryan diz que é temporário. Seu pai não vai admitir, mas precisamos de ajuda. Silenciei a conversa e me concentrei nos compromissos do dia. Tinha uma reunião com cliente prospectivo, 2 visitas a canteiros e uma proposta para finalizar. Meu negócio estava prosperando precisamente porque mantinha limites profissionais e focava em soluções em vez de drama. Os problemas financeiros da minha família não eram minha emergência. Mas conforme o dia progrediu, as mensagens continuaram. À tarde, até meu pai havia mandado mensagem. Precisamos conversar. Assunto de negócios. Vindo de um homem que efetivamente me deserdou do negócio da família, a ironia era quase risível. Após minha última reunião, sentei no meu escritório com vista para o horizonte de Chicago e contemplei minhas opções. Podia continuar ignorando-os, o que seria justificável dada nossa história. Podia enviar dinheiro para cobrir o pagamento da hipoteca, o que facilitaria sua disfunção sem abordar as questões subjacentes. Ou podia me envolver, mas estabelecer limites claros. Decidi pela terceira opção, não por obrigação familiar, mas curiosidade profissional. Quão ruins as coisas realmente ficaram. Liguei para minha mãe exatamente às 17h30. Ela atendeu no primeiro toque. Megan, graças a Deus. Estive esperando o dia todo. Tive reuniões, disse neutralmente. O que está acontecendo com a hipoteca? O que se seguiu foi um monólogo de 20 minutos de desastre financeiro. A casa havia sido hipotecada para garantir um empréstimo comercial quando o crédito da empresa foi rebaixado. Esse empréstimo havia sido usado para cobrir perdas em 3 projetos principais que Ryan havia subestimado. O pagamento mensal era $4.300. Substancial para um casal cuja renda de aposentadoria havia sido dizimada pelos empréstimos comerciais do Ryan de suas contas pessoais. Estamos 3 meses atrasados, mamãe admitiu. O banco ligou ontem. Eles estão iniciando procedimentos de execução hipotecária na próxima semana se não nos atualizarmos. Onde está Ryan em tudo isso? Perguntei. Uma pausa. Ele está fazendo o melhor possível, ela disse sem convicção. O mercado está desafiador agora. Mãe, trabalho na mesma indústria. O mercado está em alta. Empresas de construção bem administradas não conseguem contratar rápido o suficiente para acompanhar a demanda. Outra pausa mais longa desta vez. Seu pai gostaria de falar com você, ela disse finalmente, passando o telefone. A voz do papai havia envelhecido, o tom uma vez autoritário agora vacilando ligeiramente. Megan, obrigado por ligar. Estou ouvindo, disse, nem hostil nem acolhedora. Ele pigarreou. A situação na Patterson Construction se tornou complicada. Estamos enfrentando alguns problemas temporários de fluxo de caixa que afetaram nossas finanças pessoais. Defina temporário e complicado, respondi. O que emergiu na próxima hora foi muito pior do que eu havia imaginado. A empresa estava essencialmente insolvente. Múltiplos processos de clientes e fornecedores estavam pendentes. O banco havia congelado suas contas comerciais. Ryan havia contratado e demitido 3 CFOs em 18 meses, cada um saindo quando percebeu a extensão da má gestão financeira. Funcionários não haviam recebido salários por 3 semanas. Penhoras fiscais haviam sido registradas por impostos sobre folha de pagamento não pagos. Onde está Ryan agora? Perguntei. Ele está na Flórida, papai admitiu relutantemente no condomínio. Diz que está se encontrando com potenciais investidores, mas... Ele parou. Mas provavelmente está no barco dele, terminei. Papai não confirmou nem negou.
Em vez disso, foi direto ao ponto. Precisamos da sua ajuda, Megan. Ajuda financeira? Perguntei. Mais que isso, ele disse. Precisamos que você volte para nos ajudar a salvar o que resta da empresa. Quase deixei o telefone cair. Após tudo o que havia acontecido, após dar tudo ao Ryan e nada a mim, eles queriam que eu voltasse e consertasse a bagunça dele? Vocês querem que eu resgate a empresa da qual me disseram que não merecia fazer parte? A amargura que pensei ter processado borbulhou inesperadamente. Cometi um erro, papai disse silenciosamente. Todos nós cometemos. Mas isso não é mais apenas sobre nós. São 47 famílias dependendo da Patterson Construction para seus sustentos. Pessoas que não fizeram nada de errado exceto confiar em nossa família para liderar responsavelmente. Ele estava jogando a carta da culpa espertamente, apelando para o senso de responsabilidade que havia instilado em mim. A pior parte era que ele não estava errado. Funcionários inocentes estavam sofrendo por causa das decisões ruins da minha família. O que exatamente vocês estão propondo? Perguntei. Volte como CO, ele disse. Autoridade total para fazer quaisquer mudanças necessárias. Ryan vai recuar para um papel apenas de desenvolvimento de negócios. E minha participação na propriedade? Uma hesitação. Poderíamos oferecer 20% da empresa. Que alto! 20% de uma empresa que está efetivamente falida? Essa é sua oferta depois que construiu um negócio bem-sucedido do zero enquanto Ryan dirigiu de vocês ao chão? 30% o papai contra-ofereceu fracamente. Esta ligação acabou, disse. Se vocês estão sérios sobre minha ajuda, mandem seu advogado preparar papéis para 51% de propriedade, transferível para mim imediatamente após verificação da posição financeira da empresa. Caso contrário, boa sorte com a execução hipotecária. Megan. Seja razoável, papai começou. Estou sendo razoável. Vocês estão me pedindo para deixar um negócio bem-sucedido que construí para resgatar um que explicitamente me disseram que não merecia possuir. Meus termos são inegociáveis. Vou conversar com sua mãe, ele disse finalmente. Façam isso. E enquanto estão nisso, conversem com Ryan. Expliquem que suas férias acabaram. Se eu voltar, ele trabalha sob minha direção ou não trabalha de jeito nenhum. Após desligar, sentei no meu escritório silencioso observando as luzes de Chicago se acenderem quando o crepúsculo caiu. A conversa me havia abalado, não por causa de sua situação difícil, mas por causa da minha resposta a ela. 2 anos atrás, teria imediatamente corrido para ajudar independentemente dos termos. Teria sacrificado meus próprios interesses para salvar o negócio da família por um senso mal direcionado de dever. Agora, entendia meu valor. Havia construído algo valioso em meus próprios termos. Se minha família queria acessar minhas habilidades e experiência, teriam que reconhecer esse valor apropriadamente. Não mais dar tudo e não receber nada em troca. Meu telefone vibrou com uma mensagem da minha mãe. Seu pai vai falar com o advogado amanhã. Por favor, nos ajude, Megan. Não temos para onde nos virar. Deixei sem resposta. Sua crise havia fervido por meses. Podia esperar mais um dia enquanto eu considerava minhas opções cuidadosamente. Qualquer decisão que tomasse seria baseada em lógica empresarial, não manipulação emocional ou obrigação familiar. Pela primeira vez em nosso relacionamento eu tinha vantagem. A questão era, o que faria com ela? 3 dias após a ligação desesperada dos meus pais, embarquei em um voo para Boston. Em minha pasta estavam 2 documentos preparados pelo meu advogado, um para um acordo de consultoria, o outro para uma transferência de participação controladora na Patterson Construction. Não fazia ideia de qual seria assinado, se algum. Havia alugado um carro em vez de pedir aos meus pais para me buscarem, mantendo a distância profissional que esta situação exigia. A viagem para sua casa, a casa em que cresci, parecia surreal. A propriedade parecia negligenciada, com o paisagismo crescido demais e tinta descascando nos acabamentos. A placa da Patterson Construction perto da entrada havia sumido. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxando para um abraço apertado que não retribuí. Meu pai estava desajeitadamente no hall de entrada, parecendo mais velho e menor do que eu lembrava. Ryan estava visivelmente ausente. Onde está Ryan? Perguntei após cortesias mínimas. Ele está vindo, papai disse, verificando seu relógio. Deve estar aqui logo. Nos movemos para a sala onde documentos financeiros estavam espalhados pela mesa de centro, extratos bancários, avisos legais, formulários de impostos. A evidência física de seu colapso financeiro. Antes de começarmos, disse, preciso entender exatamente no que estou me metendo. Quero ver tudo, extratos bancários, contas de cartão de crédito, documentos de empréstimo, processos, avisos fiscais, tudo. Pelas próximas 2 horas, meus pais me guiaram através do desastre. A empresa tinha mais de 3,7 milhões de dólares em dívidas com virtualmente nenhum ativo restante. Fornecedores estavam recusando entregas sem pagamento antecipado. 3 grandes clientes haviam terminado contratos devido a atrasos e questões de qualidade. A casa da família tinha uma hipoteca de 780 mil dólares sem pagamentos feitos em 4 meses.
Para onde foi todo o dinheiro? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Papai hesitou, mas mamãe falou. Ryan tomou algumas decisões questionáveis. Como se fosse deixa, a porta da frente se abriu e Ryan entrou. Estava bronzeado de sua viagem de negócios na Flórida. Óculos de sol designer empoleirados em sua cabeça. Parou quando me viu. Reunião de família, ele disse com casualidade forçada. Ninguém me disse que Megan estava vindo. Sente-se, Ryan disse. Estamos discutindo como você destruiu um negócio familiar de 3 gerações em menos de 2 anos. Seu rosto ficou vermelho. Isso não é justo. As condições do mercado. Poupe-me, interrompi. Vi os números. Isso não tem nada a ver com condições de mercado e tudo a ver com incompetência e desfalque. Desfalque. Essa é uma acusação séria, ele protestou. Puxei um documento da minha pasta, uma planilha que havia preparado analisando seus gastos pessoais cobrados da empresa. Associações a clubes de campo. Voos de primeira classe. O barco. O condomínio na Flórida. Todos comprados com fundos da empresa enquanto projetos falhavam e funcionários não eram pagos. Ryan olhou para nosso pai em busca de apoio, mas papai fixou o olhar no chão. Eu tinha direito à compensação como CEO, Ryan tentou. Não quando a empresa está insolvente, contra-argumentei. Isso é transferência fraudulenta de livro didático, possivelmente criminal dependendo de como os fundos foram documentados. A cor sumiu do seu rosto. Pela primeira vez em sua vida talvez, Ryan percebeu que não podia encantar ou intimidar para sair de uma situação. Revisei tudo, disse, me dirigindo aos meus pais enquanto ignorava Ryan. Há 2 opções na mesa. Opção 1. Entro como consultora cobrando minhas tarifas padrão para desenvolver um plano de reestruturação que vocês implementam. Opção 2. Assumo participação controladora na empresa, 51%, e autoridade total para executar quaisquer mudanças que considere necessárias. Isso é ridículo, Ryan interveio. Você não pode simplesmente entrar e assumir controle da minha empresa. Sua empresa? Levantei uma sobrancelha. A empresa que você arruinou? A empresa que está às semanas da falência? Essa empresa? Megan está certa, papai disse silenciosamente. Todos nos viramos para ele em surpresa. Demos a você toda a vantagem, Ryan. Recursos, oportunidades, autoridade, e você desperdiçou tudo. Era a primeira vez que ouvi meu pai criticar Ryan diretamente. O choque silenciou até Ryan. Vamos com a opção 2, papai continuou, controle total para Megan. Ryan começou a protestar, mas papai levantou a mão. Está feito, Ryan. Se você quer alguma esperança de salvar sua reputação ou ficar fora de problemas legais, vai cooperar totalmente com o que Megan decidir. Minha mãe acenou em acordo, lágrimas em seus olhos. Empurrei os documentos de transferência de propriedade pela mesa e meus pais assinaram sem discussão adicional. Assim, me tornei a proprietária majoritária da Patterson Construction. E agora? Ryan perguntou mal-humorado. Agora o trabalho real começa, respondi. Amanhã de manhã, 7 horas no escritório. Todos, incluindo você, Ryan. Na manhã seguinte, cheguei à sede da Patterson Construction às 6h30. O prédio que uma vez havia sido fonte de orgulho familiar parecia desleixado e negligenciado. Por dentro era pior. Papelada desorganizada, computadores desatualizados, mesas vazias onde funcionários de longa data uma vez sentaram. Meus pais chegaram às 6h50, Ryan às 7h20 com um café na mão e nenhum pedido de desculpas por seu atraso. Os reuni na sala de conferências, agora desprovida da mesa de ping-pong mas ainda com marcas de arranhão nas paredes. Aqui está como isso funciona, comecei. Esta é uma operação de resgate, não uma reunião de família. Tomarei decisões baseadas no que é melhor para a sobrevivência da empresa, não nos sentimentos ou expectativas de alguém. Qualquer um que não possa aceitar isso deve sair agora. Ninguém se moveu. Bom, primeiro item. Ryan, você está removido de todas as responsabilidades operacionais e financeiras, efetivo imediatamente. Trabalhará exclusivamente em relações com clientes sob minha supervisão direta. Seu salário é reduzido para igualar outros chefes de departamento. Cartões de crédito da empresa cancelados. Carro da empresa devolvido. Condomínio na Flórida vendido. Ryan começou a protestar, mas papai colocou uma mão de aviso em seu braço. Ele se acalmou me encarando. Mãe e papai, vocês servirão apenas em capacidades consultivas. Vocês têm conhecimento institucional que é valioso, mas nenhuma autoridade de tomada de decisão. Seus benefícios de aposentadoria estão suspensos até a empresa ser lucrativa novamente. Minha mãe acenou. Meu pai parecia magoado, mas não objetou. Contatei ex-funcionários importantes que foram demitidos ou saíram sob a liderança do Ryan. 7 concordaram em retornar, incluindo Martin Shen e Dolores Rodrigues, que retornarão a seus papéis anteriores em estimativas e gestão de escritório. Descreve o resto do meu plano de reestruturação, renegociar com credores, me encontrar pessoalmente com clientes insatisfeitos, implementar controles financeiros rigorosos e vender ativos não essenciais para gerar capital operacional.
Deixei claro que a recuperação seria dolorosa e exigiria sacrifícios de todos. Nos próximos 3 meses, dividi meu tempo entre Chicago, onde minha assistente gerenciou projetos em andamento da Patterson Consulting, e Boston, onde implementei o plano de resgate. Trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana. Tomei decisões difíceis, incluindo demitir os irmãos de fraternidade do Ryan e terminar contratos caros de escritório. A reviravolta não foi imediata, mas o progresso veio constantemente. Negociamos planos de pagamento com fornecedores que respeitavam minha reputação na indústria. 2 grandes clientes concordaram em reintegrar contratos com cronogramas revisados após eu pessoalmente garantir supervisão de qualidade. O banco reestruturou empréstimos baseado em nosso plano realista de recuperação. Ryan, para minha surpresa, provou ser um tanto útil uma vez limitado apenas a relações com clientes. Despojado de autoridade financeira, mas ainda capaz de encantar clientes potenciais, ele conseguiu vários projetos pequenos mas lucrativos que ajudaram a estabilizar o fluxo de caixa. Parecia humilhado pela experiência de quase perder tudo, embora eu permanecesse cautelosa sobre sua responsabilidade recém-descoberta. 6 meses após a operação de resgate, a Patterson Construction estava estável, não prosperando, mas não mais em risco iminente de colapso. Havia estabelecido sistemas e treinamento que me permitiram reduzir meu envolvimento direto. Meus pais haviam se mudado para uma casa menor, usando os recursos da venda de sua propriedade superhipotecada para eliminar dívidas pessoais. Quanto a mim, mantive propriedade majoritária, mas contratei um executivo de construção experiente para lidar com operações do dia a dia em Boston, enquanto retornei ao meu negócio de Chicago em tempo integral. Havia provado o que precisava provar para minha família e para mim mesma. A mudança mais significativa não estava nas demonstrações financeiras da empresa, mas na dinâmica da minha família. Meu pai, que uma vez havia dispensado minhas contribuições, agora me consultava em cada decisão importante. Minha mãe, que havia facilitado anos de favoritismo, se desculpou lacrimosamente durante um jantar privado. Até Ryan reconheceu, embora relutantemente, que a empresa teria desaparecido sem minha intervenção. Mas a transformação mais importante foi interna. Não precisava mais de sua aprovação ou reconhecimento para validar meu valor. Havia construído um negócio bem-sucedido em meus próprios termos, depois resgatei a empresa da família em meus termos. Meu senso de valor vinha de dentro, não de validação externa. 1 ano após aquela mensagem desesperada sobre a hipoteca, recebi outra mensagem da minha mãe. A empresa mostrou lucro neste trimestre. Obrigada por salvar nosso legado. Sorri para a mensagem, mas não respondi imediatamente. Em vez disso, olhei ao redor do meu escritório em Chicago, para o negócio que havia construído do nada, para a equipe que havia montado baseada em mérito em vez de nepotismo. Este era meu legado. Não um nome em um prédio ou uma empresa passada através de gerações, mas o conhecimento de que havia criado algo valioso através dos meus próprios esforços. Mais tarde naquela noite, finalmente respondi à minha mãe: nunca foi sobre o legado. Foi sobre reconhecer valor onde ele existe, não onde a tradição dita que deveria estar. Fico feliz que vocês finalmente vejam isso. A jornada de ser a filha negligenciada para a salvadora da empresa me ensinou lições que nenhuma escola de negócios poderia fornecer. Que às vezes perder tudo é a única maneira de descobrir seu verdadeiro valor. Que se manter firme em seu valor não é egoísmo. É necessário. E mais importante, que as opiniões dos outros, mesmo da família, não definem suas capacidades ou potencial.